Se você está precisando deixar o seu site WordPress mais rápido, esse vídeo é para você. Opa, aqui é a Graciela Neves e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 dicas para você ter um site WordPress mais rápido, beleza? Então, antes de ir para a tela do computador, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas que também estão precisando deixar o seu site mais rápido, beleza? Então, vamos embora para a tela do computador. É o seguinte, uma das coisas que mais eu vou voltar aqui e falar diretamente com você. Uma das coisas que mais deixa a página mais lenta são as imagens. E o que eu vejo de gente subindo imagem com não sei quantos megas, 1 mega, 2, 3, 5 megas pro WordPress, não é brincadeira. Tem muita gente que não otimiza as imagens e sobem diretamente para a página. Isso vai deixar a sua página muito lenta, mesmo que você tenha a melhor hospedagem, beleza? Então a primeira coisa que você tem que fazer é deixar as suas imagens otimizadas. E como que a gente pode fazer isso? Tem duas coisas. A primeira é usar esse site aqui, ó, o TinyPNG. Ele vai comprimir as tuas imagens, ele vai deixar as suas imagens mais leves sem fazer com que ela perca qualidade, beleza? Então ele aceita arquivos WebP, mas o WordPress ainda não aceita arquivos WebP, então ele aceita PNG e JPEG. Só que os arquivos, para você jogar eles aqui, eles já tem que ter no mínimo aí 5 megabytes, tá? E aí você consegue reduzir isso bastante, mas olha só, o ideal é que suas imagens tenham no máximo entre 100 e 200 KB, tá? No máximo aí 200 KB para você subir a tua imagem no WordPress. Por que 200 KB? Porque eu sei que tem imagens de fundo que a gente não vai conseguir reduzir tanto, vai ficar um pouco mais de 100 KB. E imagina, a gente sempre usa muitas imagens numa página, imagina aquela quantidade de páginas, isso vai se transformar sempre em alguns megabytes, ok? Então tá, não só você vai usar o TinyPNG, mas você vai usar uma plugin aqui no WordPress que chama WebP, tá? Então você vai instalar esse plugin aqui, ó, que chama WebP Express, tá? Esse plugin WebP Express, ele vai transformar todas as suas imagens nessa extensão que chama WebP, ok? Olha só, aqui eu só tô com o GD Extensio habilitado. Eu nem sei por que só ele que tá habilitado. Por algum motivo, o meu servidor desabilitou todos os outros, ok? Depois eu tenho até que verificar isso. Mas aí você não tem muito o que fazer aqui em termos de configuração. Isso aqui tudo você vai deixar exatamente do jeito que tá. E aqui, ó, apenas aqui embaixo você vai selecionar essa opção aqui, ó, de Convert on Upload. Ou seja, sempre que você fizer um upload de uma imagem dentro do seu WordPress, ele já vai converter automaticamente. E você também vai selecionar aqui, ó, esse alter, ou seja, alterar o HTML. E vai selecionar todas essas opções exatamente como está aqui, ok? Feito isso, o que você tem que fazer? Você tem que clicar nessa opção aqui, chamada Book Convert. Esse botãozinho aqui, ó, Book Convert. Ou seja, ele vai aparecer aqui, normalmente são muitas imagens, e ele vai converter uma a uma, ok? Esse processo normalmente demora um tempo, e depois disso você vai salvar as suas configurações, ok? Se você por um acaso estiver utilizando as hospedagens compartilhadas da Hostgator, infelizmente elas não têm condição, você não vai conseguir transformar os seus arquivos de imagem para essa extensão WebP. Por quê? Porque essa
a hospedagem compartilhada da Hosting não te permite fazer isso. Apenas as hospedagens VPS, ok? Então, se você utiliza a Hosting, se acontecer de todas essas opções aqui, ó, ficar com esse pare aqui, ó, você já pode saber que se você estiver utilizando Hosting, não tem o que fazer a não ser mudar de plano, beleza? Então tá, então beleza, com relação às imagens, é isso que você tem que fazer. Outra dica, então até agora tivemos 2 dicas, a terceira dica é você utilizar um plugin de cache. E qual é o plugin de cache que eu recomendo? É o WP Rocket. Se você quiser saber exatamente como configura o WP Rocket, é só clicar aqui, ó, no cardzinho que tá aparecendo aqui em cima, beleza? E aí aqui no WP Rocket, ele vai depender, as configurações que você vai fazer aqui, vai depender da sua hospedagem, beleza? Eu, como estou utilizando nesse domínio, estou utilizando o Turbo Cloud, são essas as configurações que eu tenho que fazer, ou seja, eu tenho poucas opções ligadas aqui, porque a hospedagem da Turbo Cloud, ela já é muito otimizada, então se eu clicar em alguma dessas aqui, eu vou acabar piorando a velocidade do meu site, ao invés de melhorar, beleza? Então, o ideal é que você vá ligando cada uma dessas opções e vai fazendo testes para verificar o que funciona melhor ou não, dependendo da sua hospedagem. E se você quiser ver como que eu faço esse teste, é só clicar aqui no card aqui em cima, ok? Então você vai configurar o seu WP Rocket para que você tenha a melhor velocidade possível. Outra opção é o seguinte, ó, quando a gente está aqui no PageSpeed Insights, aqui embaixo, olha só, ele tem aqui na seção de diagnóstico, ele normalmente, quando você tem uma página um pouco maior, ele vai virar e vai falar assim, ó, evite DOM de tamanho excessivo. O que é o DOM? O DOM é o conteúdo não é o conteúdo, mas são a quantidade de elementos que tem no seu, na sua página. O que são esses elementos? São elementos HTML, ok? Não é elemento tipo imagem, essas coisas. São elementos HTML. E agora, a partir de pouco tempo agora, o Elementor tem uma opção que é o seguinte. Quando a gente vem aqui, ó, em Elementor Configurações, a gente pode clicar aqui em Experimentos e aqui embaixo, olha só, existe essa opção aqui, ó, de Flexbox Container. Você tem a opção de ligar essa opção, de torná-la ativa, beleza? Uma vez que você faz isso, a sua página ela vai deixar de existir as seções internas e as seções elas passam a não existir mais e agora a gente vai ter os containers, beleza? Qual que é a grande questão do container? O container, ele diminui a quantidade de DOM. Por quê? Porque a gente consegue organizar a nossa página, os elementos da nossa página com muito mais liberdade do que quando a gente tinha com a seção. Então, olha só, aqui eu tenho um único container, esse aqui é um container, essa página eu estou transformando ela em Flexbox, em container, tá? Então aqui eu tinha uma seção e inclusive eu tinha duas, aqui eu tive que duplicar para poder fazer a seção mobile. Com o container eu já não tenho mais essa necessidade. Aqui eu tenho um container só e os elementos um a um aqui, ó. Apenas aqui eu tenho mais um container. Então eu diminuo e muito a quantidade de elementos, porque eu não tenho uma seção, não tenho seção interna, mais outra seção interna, colunas vazias e tudo mais. Então a gente tem uma quantidade significativamente menor do que quando a gente tinha com as seções internas. E isso vai diminuir consideravelmente a quantidade de elementos e vai fazer com que a velocidade aumente. Por que a velocidade aumenta? Não, a velocidade diminui. Então, por que a velocidade vai diminuir? Porque eu vou ter quantidade menor de elementos para serem carregados na página, beleza? Então, vai ter muito menos elementos para serem carregados. Isso vai fazer com que a velocidade diminua consideravelmente, ok? Aqui normalmente vai dar uma diferença de alguns segundos, talvez 3, 4, não sei ainda, mas vai dar uma boa diferença na velocidade, ok? E para finalizar, a nossa última dica
é quanto menos plugins você utilizar, melhor e mais rápida a tua página vai ficar. Então, vou sair aqui, ó. Lá aqui, opa, não, tem que sair realmente. E olha só, perceba que eu utilizo sempre pouquíssimos plugins. Olha só, eu vou te mostrar aqui quantos plugins eu tô utilizando e isso é em todas as páginas que eu faço, tá? Tem muita gente que vai instalando vários e vários plugins, esse aqui inclusive eu tenho que ativar. Vai instalando vários e vários plugins e não exclui, às vezes nem utiliza o plugin e fica aí aquela quantidade enorme. Isso vai aumentando o tamanho do código da sua página e vai fazendo com que mais e mais coisas tenham que ser carregadas a partir do momento que a pessoa entra na sua página. Com menos plugins isso não acontece. Então utilize sempre plugins que sejam extremamente necessários, que você de fato esteja utilizando e que não possa fazer de maneira nativa no WordPress ou no Elementor, beleza? Quanto menos plugins, melhor a tua página vai ficar em termos de velocidade e em termos de otimização, ok? Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.